A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todo o corpo de obreiros, demais irmãos deste ministério, aos ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, entre com providência em toda a trajetória de suas vidas. Hoje, ouviremos a leitura bíblica diária em Gênesis capítulo 45. Sinto-me privilegiada em falar ou ouvir sobre a união, principalmente quando aborda a família. Traz uma felicidade profunda para mim, creio que para todos os ouvintes. Este capítulo 45 de Gênesis é lindo. E como um tema poderia ser abundância em tempo de crise. Quem vos fala é a pastora Claudentina. Agradeço primeiro a Deus que me concede esta oportunidade de mais uma vez apreciar do maná da sua palavra para o meu crescimento espiritual e também para muitos que irão ouvir e a toda a diretoria da sede pela confiança. Gênesis 45, vamos lá. É um capítulo fascinante que nos ensina o caminho do perdão e da reconciliação diante a uma triunfante revelação da identidade de José. Falar sobre uma partícula da vida e da sua vitória, principalmente da sua fé e perseverança. Fazer a diferença como servo de Deus, irmãos, no seu país, é muito fácil, tendo toda a sua família junta. Porém, longe da família e do povo, da sua cultura, como escravo, e ainda no silêncio total, longe de todos, como é difícil. É terrível isso. Deus não falava com ele diretamente. José não ouvia uma voz profética, nenhum anjo falava com ele, nada. E não desistir, só mesmo uma confiança sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, queridos ouvintes. Leamos do versículo 1 de Gênesis 45 ao versículo 4. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José no Egito não aguentava mais se ocultar de seus irmãos. Nós sabemos que longe dos irmãos, quanto tempo? É terrível, é verdade? No versículo 2, repetindo, dá um brado e manda sair todos. Levantou a voz em grande choro, de maneira que os egípcios o ouviram bem como a casa de Faraó. E José continua no versículo 3 dizendo a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Nada responderam. Com certeza, irmãos, foi terrível para eles naquele momento.
ficaram tomados de assombros. Se eles tivessem um lugar para se esconderem. Nada responderam. Se eles tivessem um lugar, como fizera Adão e Eva no Éden, em Gênesis 3, versículo 8. E os irmãos de José ficaram com medo. Um temor culposo os envolveram. Sabiam que haviam feito. José continua no versículo de número 4. Chegai-vos a mim. Ficaram contristados, com certeza, com muito medo. É medo, irmãos. Medo de ser até expulso dali. Continuamos. Do versículo 5 ao 15. Diz o seguinte: agora, pois, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por mim haverem vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha que coisa maravilhosa. É uma abundância em tempo de crise. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Diante da verdade, há tremores e angústias. O próprio inimigo da alma enche de sentimentos de culpa. E ainda faz a pessoa resistir, negar e não reconhecer que errou, para mais tarde enchê-lo de depressão e levá-los, quem sabe, até a morte. Porém, queridos, nós sabemos que o inimigo, ele é acusador. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós sabemos que, mesmo com tantas derrotas, com tantas dificuldades, nós sabemos, se o inimigo nos condena, Jesus nos liberta e nos dá a vitória. Glória a Deus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Disse Jesus, já no Novo Testamento para nós, da nossa época: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal, estará sujeito ao inferno de fogo. Está aí. Também porque os irmãos de José ficaram atemorizados. Porque, na verdade, quando se erra e que chega diante da prestação de contas, dá realmente para se tremer, dá realmente para se assustar. Mas Jesus, ele é poderoso para nos dar vitória em todas e quaisquer circunstâncias. No versículo 6, disse-lhe José: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Sabe lá o que é isso? É difícil. É muito difícil, queridos ouvintes. Vocês não sabem o que é isto. Eu sei que muitos não, alguns sim. Passa fome. Eu já tive essa experiência. Não é fácil, não. Você viver numa escassez. Mas conhecer Deus é fartura e abundância. Glória a Jesus. Plantar e não nascer, ou nascer, e o que se plantou ver as pragas comerem, que terrível é isso. Que dolorido é.
No versículo 7, pode-se dizer, pelo menos eu considero isso, não sei você, mas pode-se dizer isto, que é o coração deste capítulo. Vamos ler? Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Aqui, queridos, está a suprema sabedoria de Deus para preservar a aliança da geração do seu avô, do seu bisavô, Abraão. José, um jovem, adolescente, com apenas 17 anos, foi vendido como escravo para o Egito. Se transformou em um homem mais poderoso do país. Glória a Deus! Abaixo apenas de Faraó, só mesmo a providência de Deus na vida de José, longe de toda a sua família, enfrenta a escravidão em silêncio, segue confiante na fé, que aprendera com seu pai, Jacó, com um caráter genuíno. Que maravilha! Glória a Deus! A providência divina na vida de alguém é a melhor coisa, é tudo que acontece. Basta somente confiar. Somente isto. Somente crer. E fazer a vontade dele. José, mesmo no seu silêncio, ele estava observando tudo. E que seu pai Jacó havia ensinado. E para confirmar a veracidade desta palavra, leamos em João 15, o versículo 16, parte A e B. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Confirmando, querido, a posse das vitórias e da família e a aliança da família abraâmica é coisa gloriosa. A pessoa manter uma fé, uma confiança, sabendo que ele está passando por algo tão terrível, mas amanhã Deus dará a resposta. É igual diz a palavra do Senhor no Novo Testamento. Quando a palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Que bálsamo, que alívio. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Continuamos a palavra do Senhor, sabendo que é uma confirmação da veracidade do Senhor aqui em João 15, 16. E continuando no versículo 9, José, ele diz em voz bem audível: voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. No versículo 10 ele continua: habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Farei tudo por todos e não faltarás nada. Venham com tudo que tens. E em Gênesis 47, 11, que eu não sei qual é o obreiro, né? O servo do Senhor que irá explanar, sabendo que Gósen era uma terra muito fértil,
e era situada na região nordeste do Egito. E Deus preparou, olha que coisa maravilhosa. Deus preparou este lugar lindo, abençoado, uma região lindíssima. Creio que correndo aquela água, aquela nascente, porque eu não sei se algum irmão sabe, mas eu creio que muitos sabem que o Jordão é quem sustenta o Rio Nilo. Há uma fonte que jorra para o Rio Nilo. E o Rio Nilo é sustentado pelo Rio Jordão, por essa fonte que jorra. Oh, glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Olha o que Deus faz com a família abraâmica. Olha só que aliança linda e maravilhosa. O versículo 14. Creio que José sentia muita saudade dos seus irmãos, da sua família. Mas ele foi um homem muito paciente, como Jó, né? Foi muito forte de ver os seus irmãos chegando ali, necessitados, quem sabe mal vestidos, sofrido pelo sol causticante, e ele suportando tudo isso. Porém, no versículo 14, José, não aguentando mais de saudades, ele lança-se ao pescoço de Benjamim e juntos choram de muita alegria e matando a saudade. Versículo 15, José beija todos os seus irmãos e ali chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Vejam bem, do versículo 16 ao versículo 28. José, ele falou tão alto que fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. José recebe a ordem de Faraó para trazer toda a sua família e até os animais. Ofereceu carros e todos os suplementos durante a viagem de Canaã. De volta para o Egito, José deu para os seus irmãos muitos presentes, deu o suplemento, que organizou tudo que dava para eles irem e voltarem com seu pai, né? Então, queridos, eu acho lindíssimo essa advertência que José faz aos seus irmãos ao né? Despedi-los e organizou tudo para eles e ainda advertiu. Analisamos este versículo, mas somente uma frase. Não contendais pelo caminho. Porque, irmãos, na verdade, é muito difícil a contenda, não é mesmo? A contenda é uma coisa e que deixa qualquer ser humano sem chão. Então cria uma confusão muito grande. Na verdade, queridos e amados do Senhor, basta só uma pessoa contenciosa para causar grande estrago, tanto na família biológica como a cristã. A vida espiritual também é afetada. O emocional também é afetado. Agora nós precisamos verdadeiramente fazer como José. Vamos no final, já concluindo este capítulo lindo e maravilhoso. Eu agradeço a Deus e ao pastor Gedeon Júnior, porque ele não sabia, mas Deus sabe que eu sou apaixonada por esse encontro. O que temos, querido?
queridos, aprendido com este capítulo de Gênesis 45? Vamos ver. José passou por conflitos, dificuldades, humilhações, calúnia, tanta coisa. Porém, não atribuiu nenhuma destas coisas ao diabo. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas atribui isso a ele. Ele foi ao diabo e ele foi perseverante. Ele confiou, foi no Senhor, porque ele aprendeu, foi falar sobre a veracidade do Senhor. E por isso ele estava ali no silêncio, confiando no Senhor. Com tantas aflições, ficou em silêncio no seu íntimo com Deus. José foi tão prudente. Se ele não fosse prudente, perseverante, não teria sido salvador da sua família e nem teria sido governador do Egito para salvar tantos. Nós sabemos, querido, que em Jó 14, capítulo 14, de 7 ao 9, faz uma alusão com a história de José e com que José disse a seus irmãos. Olha que lindo. Porque a esperança para a árvore mesmo cortada ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. José não cometeu deslizes. Entre todos os seus irmãos, ele era o 11º filho de Jacó e foi injustiçado, foi lançado na prisão. E nessa prisão ele foi administrador. Do cárcere de escravo e prisioneiro a governador do Egito. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Do versículo 21, irmãos, ao 28, olha que riqueza. Não dá para ler tudo, mas nós vamos resumir. Se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12. Nós sabemos, queridos, que o testemunho cristão é a principal chave que abre tesouros dentro do controle de Deus. Em Mateus 6, versículo 23, está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Querida igreja do Senhor, Deus e o grande eu sou, que cuida do seu povo, todos os ouvintes, aqueles que esperam no Senhor. O segredo é este, é confiar no Senhor, porque Ele, quando chega em momentos difíceis, em tempos difíceis, Ele nos dá abundância. Aleluia! Pode-se considerar este banquete de José e sua família como regozijo da noiva de Cristo nas bodas do Cordeiro. E em meio a esta pandemia e em toda a terra, hoje precisaríamos de uns 10 Josés que falasse pouco e que deixasse Deus ouvir em silêncio a voz do seu coração. Em Provérbios está escrito 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Amém? Aleluia! Vamos guardar o nosso coração e ficar em silêncio como José
e receber abundância de vitória. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Amém.